A vingança sinistra que revelou os segredos do inferno. O preço assombroso de invocar o diabo. Ana caminhava pelas ruas escuras da periferia, o cheiro de esgoto e mofo invadindo suas narinas, enquanto o medo pulsava como um tambor dentro dela. O último assassinato do seu amigo Eduardo ainda ecoava em sua mente. A imagem de seu corpo no chão misturado ao barro causava náuseas. Era como se a vida, apesar de já tão dura, tivesse decidido que ainda tinha que lhe jogar outra pedra. Naquelas noites, a lua parecia zombar dela, iluminando os rostos dos vizinhos que agora eram apenas sombras sem vida. Ela se perguntava como aquele lugar, antes cheio de risadas e sonhos, havia se transformado em um campo de batalha. As lendas que a avó lhe contara sobre pactos e proteção agora ecoavam com um peso assustador. Um murmurinho começou a circular na comunidade. Sussurros sobre uma figura obscura que oferecia segurança em troca de algo que ninguém queria perder. O preço parecia mais alto do que a vida em si. Mas a cada dia que passava, o lamento de sua situação se tornava mais comum. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana chegava em casa após mais um turno exaustivo no hospital, quando a brisa fria pareceu sussurrar seu nome. Seu coração disparou. A insegurança já estava entranhada na sua pele. Os vizinhos se tornaram não apenas estranhos, mas inimigos em potencial. Cada barulho noturno, desde um carro passando até o farfalhar de folhas, parecia prenunciar um perigo iminente. Naquela noite, ela se deitou na cama, sem conseguir dormir, ouvindo o eco de seus pensamentos. Logo, um grito corta a calma, ecoando pela vizinhança. O som era quase estridente, um lamento que atravessava as paredes. Ana saiu à rua, o frio na espinha a acompanhando, e encontrou os vizinhos aglomerados em um grupo, suas vozes tremendo com pânico. Um deles murmurou algo sobre o sumiço de seu vizinho, o bom José. Ele nunca faria mal a uma mosca. E isso a aterrorizou. Rostos que antes sorriam agora pareciam máscaras de desespero, e a comunidade parecia um caldeirão prestes a explodir. Enquanto seus pensamentos conturbados giravam entre a preocupação com Luiz e o horror crescente, Ana decidiu que precisava saber mais. Ela não podia apenas ficar ali, assistindo. Ela tinha que ir fundo nessa história. O que ela não sabia era que por trás daquela busca estava uma linha tênue entre a proteção e a perdição. Ao investigar, deslizou para dentro de um labirinto de encontros tensos, vozes que balbuciavam e um ar denso de mistério que parecia envolver a todos. As mensagens eram claras e apavorantes. Algo terrível estava à espreita, e ela precisava agir antes que fosse tarde demais. O medo a consumia, mas a urgência de proteger seu irmão a impulsionava. E assim, a escolha que fez moldaria as sombras do que estava prestes a acontecer. Com os olhos fixos na escuridão, Ana percebeu que a linha entre proteção e perdição era mais fina do que imaginava. O verdadeiro terror estava mais perto do que ela poderia imaginar, e quando o relógio apontasse a meia-noite, cada escolha poderia ser fatal. Ana sentia o estômago revirar enquanto os gritos ecoavam em sua mente. A multidão na rua pulsava como um coração aflito, as vozes se misturando em um clamor de terror e desespero. Ela sabia que precisava se afastar daquela agitação, mas a necessidade de respostas a puxava para o centro da confusão.
E se fosse Luiz a próxima vítima? Pensou, um temor apavorante tomando conta de seu íntimo. Ela se afastou da multidão e entrou em um beco escuro. O cheiro de mofo e decomposição a fez sentir náuseas. As sombras se moviam de maneira inquietante enquanto ela avançava, como se o próprio beco estivesse vivo e a observando. O ciclo de medo na comunidade a consumia, e a urgência de enfrentar essa sombra a impelia adiante. A velha livraria no final do beco era um dos poucos lugares que ainda parecia intacto. A porta rangia, e o ar fresco fazia com que sua pele se arrepiasse. O dono, um homem esquálido com olhos fundos, levantou o olhar ao ver Ana. "Você veio para saber a verdade?" Ele perguntou em um sussurro, sabendo que não eram apenas os livros que guardavam segredos ali. "Sim. O que está acontecendo?" Ela respondeu, sua voz quase um fio de voz. O homem se levantou lentamente, seus olhos brilhando de uma forma sombria. "As lendas da sua avó estão mais perto da realidade do que você imagina. O que os vizinhos buscam é um pacto. Um ser de poder insano está por trás desses desaparecimentos." Ana sentiu o sangue esfriar. "Um pacto? Como assim?" Seguro em troca de vidas, almas. Aqueles que foram embora não são mais que sacrifícios para apaziguar um mal antigo. Ele olhou firme em seus olhos. "E você precisa ter cuidado, menina. O que você busca pode ter um preço alto." O queixo dela tremia. "Eu preciso salvar meu irmão. Luiz não pode ser próximo nesta lista. Se você não tiver cautela, pode descobrir que ele já está em jogo." A voz dele se tornava cada vez mais baixa. "As sombras estão se movendo. O relógio já começou a contar, e meia-noite se aproxima rapidamente." Ana saiu da livraria com um nó na garganta. O medo a pressionava a cada passo, e a cada respiração sentia o peso da escuridão. O que ele dissera ressoava em sua cabeça, uma melodia de horror que não a deixava. Ao olhar para os rostos de seus vizinhos, agora uma combinação de desesperança e desespero, ela percebeu que não estava sozinha em sua luta. Mas havia algo mais ali. Algo que a observava de perto. De repente, uma figura se movimentou entre as sombras. Ana parou, os instintos em alerta. Era Luiz? Ela não conseguia distinguir. A silhueta se aproximava, mas não parecia com o irmão que ela conhecia. O semblante estava marcado pelo desespero, mas havia algo mais profundo e sombrio em seus olhos. Algo que não deveria estar ali. "Luiz?" Ana chamou, sua voz tremendo. "Não." Sussurrou a voz, e a resposta quase fez seu coração parar. Não era Luiz. Era outra pessoa, coberta em sombras, inchada pela escuridão que habitava aquele lugar. "Você tem uma escolha a fazer." Ana sentiu um frio intenso que a paralisou. Era como se já não houvesse saída, como se a escuridão se tornasse sua prisão. "O que você quer de mim?" "Descubra o que está por trás das lendas, antes que seja tarde demais." E com essas palavras, a figura desapareceu na neblina. Ana ficou ali, paralisada, aos sussurros da sua sanidade. O que ela deveria fazer agora? O tempo estava se esgotando, e a meia-noite era um convite ao horror. Com a sensação de que o destino de todos estava em suas mãos, ela virou-se para a rua deserta. Ouvindo o toque do sino da igreja ao longe, uma ideia sombria começou a tomar forma. Ela teria que correr contra o tempo. Mas o que mais ela estava disposta a sacrificar? Ana respirou fundo, decidida, enquanto o relógio continuava a soar. A escuridão a observava, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ana atravessou a rua, cada passo pesando como se estivesse carregando uma pedra. O relógio na torre continuava a ressoar, cada badalada uma marca do tempo que se escorria entre seus dedos. O vento uivava, trazendo ecos de vozes distantes, como se os próprios espíritos da cidade estivessem se manifestando. Ela precisava de respostas, mas também temia o que descobriria. O destino a levava até a casa de sua avó.
Já não havia tempo a perder. Na mente dela, a memória da avó contava histórias de criaturas que habitavam a escuridão. Entidades que se alimentavam do desespero humano. Uma oração pode afastar o mal, mas um pacto o chama, sua avó costumava dizer. Era hora de reconsiderar esses ensinamentos. A casa estava silenciosa, a porta rangendo ao ser empurrada. O cheiro de madeira antiga e algo mais, algo de podridão, invadiu suas narinas. Enquanto caminhava pelos corredores imundos, cada tic-tac do relógio na sala parecia acompanhar seu medo crescente. Havia algo ali, uma presença que a fazia sentir que não estava sozinha. Ana encontrou o antigo altar da avó, coberto de ervas secas e velas quase derretidas. Na mesa havia um livro empoeirado, suas páginas desgastadas pela passagem do tempo. Com mãos trêmulas, ela o abriu. Palavras em latim surgiram à sua vista, venenosas e sedutoras. Mencionava rituais de invocação, oferendas e o temido pacto com forças além da compreensão humana. Um arrepio percorreu sua espinha. O nome do ser mencionado no livro parecia ecoar por essas paredes. Um demônio conhecido por reivindicar a alma mais próxima de quem o invocava. Ana precisou se segurar no altar, o estômago embrulhado. Um chamado a fez-se virar rapidamente. A sombra que a espantava se manifestou na forma de uma figura familiar, mas distorcida. Era Luiz, mas seu olhar estava perdido em uma névoa escura. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo não estava, como se uma parte dele já tivesse sido consumida. Ana. Ele sussurrou sua voz uma mistura de desespero e dor. Não confie no que você está fazendo. A verdade pode ser pior do que os desaparecimentos. O preço que você pagará. Ele hesitou, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. O preço é a sua alma. Ela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As palavras dele eram como um grito no vazio. Luiz, eu não posso te perder. O que aconteceu com você? O silêncio respondeu. Não havia como saber se ele ainda estava ali, ou se a escuridão já o havia consumido por completo. Ana considerou o livro e o poder que ele prometia, a chance de salvar Luiz e os outros desaparecidos. Um chamado perigoso. A dúvida começou a corroer sua determinação. Ela podia invocar o demônio, sim, mas a que custo? Enquanto seu coração batia acelerado, seus olhos dançavam entre o livro e Luiz. A escuridão parecia se aproximar lentamente, como se a casa estivesse se deformando ao seu redor, absorvendo seus medos. Um pensamento terrível cruzou sua mente. E se o ritual não apenas salvasse Luiz, mas também o levasse para mais perto do abismo? Faça o que for necessário, Luiz gritou, e a taxa de sua voz intensificou a pressão nas têmporas de Ana. Não deixe que eles levem mais vidas. Ela fechou os olhos em pânico. O tempo estava se esgotando e a meia-noite se aproximava. Ana tinha que decidir. Sacrificaria sua salvação por ele? Ou seria ela a próxima vida a ser consumida? Ela hesitou, olhando para o livro novamente. O peso do mundo estava sobre seus ombros. Mas, ao abrir os olhos, algo mudou. As paredes tremeram e uma sombra se agitou ao fundo, como se a casa estivesse respondendo à sua indecisão. Escolha, ou será consumida. A voz de Luiz ecoou, agora mais distante. O relógio começou a contar. 1, 2. O que ela faria agora poderia mudar tudo, mas sancionaria uma nova realidade, uma escolha. Porém, qual seria? Ela respirou fundo, a respiração falhando entre o medo e a esperança. Com os olhos fixos na sombra crescente, Ana sabia que a decisão não poderia esperar. O destino a aguardava. O peso da decisão pairava no ar. A sombra se aproximava, as paredes pareciam se fechar, e Ana sentiu o coração disparar. Com uma coragem que não sabia de onde veio, agarrou o livro.
As palavras latinas pulsavam na página como uma serpente prestes a atacar. Invocação do que está além da luz. Ela murmurou, a voz quase um sussurro. Um frio intenso tomou conta do ambiente e a luminosidade das velas começou a vacilar, como se uma presença invisível as estivesse ameaçando. Luiz desapareceu em uma onda de escuridão e a sala foi preenchida por um eco gutural. Você chamou e eu vim? A voz não era a de Luiz, mas de algo profundo e ancestral. Ana quase desmaiou. Com dificuldade, reuniu forças para responder. Eu quero salvar Luiz. A resposta surgiu em meio a um riso sinistro. Salvação? O que você oferece em troca? O que está disposta a sacrificar? A atmosfera estremeceu, como se a casa própria estivesse em expectativa, observando a oferta do pacto que se formava. As palavras do avô retornaram à sua mente. Um pacto o chama. O entendimento surgiu como um raio. Ela não poderia simplesmente invocar sem considerar o preço. Ana sentia que o único caminho seria sua própria alma. Eu ofereço minha alma. O grito escapuliu de sua boca antes que pudesse raciocinar. O riso se intensificou, reverberando em paredes que pareciam desmoronar. Nenhum sinal de Luiz. Apenas a sombra se contorcendo, tomando forma, um ser que parecia projetar todas as suas piores ansiedades. Contornos de uma face que não era humana, mas a lembrança agonizante de tudo que a cidade já perdera. As velas flamejaram uma última vez e apagaram, deixando Ana em um breu profundo. O silêncio pairava, e o ar tornou-se denso. Então, uma luz emocional surgiu, uma luz aproximando-se do vazio. Não era esperada, mas iluminava a essência do ritual. Você se ofereceu em sacrifício. Vamos ver se tem coragem para suportar as consequências. A presença começou a se materializar, revelando-se não como o demônio temido, mas como um espectro atormentado, inquieto e despedaçado. Para Ana, esse ser era familiar. Era a expressão do desespero que todos na cidade enfrentavam. Luiz, ela implorou, as esperanças dilaceradas. Você não pode salvá-lo. A escolha já foi feita, mas o que resta é o seu desespero. A voz ecoava como um lamento. O espectro girou, e Ana percebeu que, em vez de se afastar, agora estava presa numa espiral infernal de dor e angústia que seus desaparecidos causaram. Diante da iminência do desespero, algo novo começou a despertar dentro dela. O espírito que emergia não era apenas uma manifestação de Luiz, mas representava todos que houveram desaparecido. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto ela observava os rostos apagados de seus amigos. Volte! Ela gritou, mas a resposta não vinha da sombra. Ecoava na noite silenciosa. Seus gritos não serão ouvidos. A casa pareceu se contrair, ao mesmo tempo em que os gritos emaranhavam-se, cada vez mais fracos, mais distantes, sinalizando que mais existências poderiam se perder. Nesse instante, Ana sentiu uma chama de resistência. Algo além do medo insuportável perfurou seu ser. Ela se virou, encarou o espectro e desafiou. Se quiser a minha alma, você vai ter que levar todos eles também. As paredes tremeram como se a casa estivesse dando uma guinada súbita. A sombra hesitou, e por um instante, o eco de vigor braçal fez a tensão entre o sagrado e o profano louvar a eternidade do umbral. Um sussurro cortante cortou a obscuridade. Você está disposta a lutar? Então venha. Dançaremos entre os mais perdidos. Os olhos de Ana se arregalaram em terror e intensidade. Saber que seu espírito lutaria em um combate não apenas por Luiz, mas por todos os que haviam desaparecido na cidade, era um choque visceral. A questão permanecia, e se ao lutar, ela simplesmente se tornasse um deles, entre as sombras da escuridão.
Uma luz começou a surgir de dentro dela, enquanto a batalha se aproximava. Uma nova realidade estava prestes a ser forjada. O que ela não podia imaginar era que, ao lutar para resgatar Luiz, acabaria revelando verdades ainda mais profundas sobre seu próprio passado, onde os segredos do inferno se entrelaçavam com seu próprio sangue. Agora, a pergunta que se ergue: até onde Ana estaria disposta a ir para descobrir as verdades que haviam sido enterradas na escuridão? A luz que brotava de dentro de Ana pulsava como um coração desesperado, ecoando promessas de coragem, e a sombra que a cercava hesitou. O espectro, que parecia feito de lamentos tortuosos, falhou ao encontrar uma forma mais concreta. O vazio em que estava imersa começou a se contorcer, engolindo e devolvendo fragmentos de memórias, rostos de amigos que nunca mais voltariam, sorrisos apagados, risadas que se tornaram ecos. "Eu não irei lutar sozinha!" Ana gritou, sua voz ressoando como um trovão em meio ao silêncio opressivo. De repente, um vento gélido atravessou o ambiente, fazendo as paredes rangem como se agonizassem na dor de uma verdade indizível. Coragem ou desespero? O espectro sussurrou, agora mais próximo, quase tocando a superfície de sua sanidade. A luta começa, e só um sairá. Você se arrisca a perder tudo, incluindo a sua essência. Um frio cortante a envolveu, mas a luz interior de Ana cresceu, enrolando suas dúvidas em um manto quente de determinação. Seu passado existia em um livro de sombras, e ela decidiu que estava na hora de virar as páginas. Apesar do pavor que a invadia, um fio de esperança se entrelaçava com o medo, e ela não tinha intenção de deixá-lo escapar. Se você quer dançar entre os perdidos, então que assim seja. Ana desafiou, sua voz ecoando com a força de todas as almas que gritaram e foram silenciadas. Eu não lutarei apenas por mim. Lutarei por todos que você levou. Sua sede não será saciada enquanto existirmos. E assim, uma batalha não apenas por Luiz, mas por cada vida perdida, começou a se formar. A sala ao redor delas começou a se alterar. Sombras se moldaram em formas distorcidas dos desaparecidos. Os rostos de amigos, conhecidos e estranhos emergiram, olhares de súplica misturados a raiva e tristeza. A escuridão parecia testemunhar um terror crescente, como se a própria casa estivesse absorvendo a dor crua que emanava da luta interna de Ana. O espectro se afastou por um instante. Você não entende o que está se comprometendo a fazer. A voz ecoou, agora entrecortada e nervosa. A verdade que você busca pode ser mais terrível do que a própria escuridão. Revele-me a verdade, Ana demandou, e sua determinação acentuou a luz que pulsava dentro dela. Vá em frente, quero saber. O que mais você esconde? Um silêncio sombrio envolveu a sala, e a tensão ficou palpável. A escuridão pareceu engolir esse momento, enquanto o espectro hesitava, atônito. E então, uma risada alta reverberou, ecoando com ecos de 1000 vozes, simultaneamente suaves e brutais. Você não está preparada para o que a verdade pode causar em você, disse o ser, sua face contorcendo-se em agonia e prazer. Você se arrisca não apenas a perder sua alma, mas a descobrir que sua própria história está entrelaçada com a sombria dança da morte que consume esta cidade. As palavras dançaram pelo ar, cada sílaba como uma lâmina que cortava o coração de Ana. Um raio de verdade estava prestes a ser revelado, e o preço que ela pagaria seria mais do que sua alma. Seriam as memórias de tudo que ela um dia foi. A sala escureceu novamente, e a luz dentro de Ana palpitava. Sentiu um puxão, um chamado do passado que estava prestes a ser desenterrado. O que ela desconfiava estava sendo trazido à luz, e seu coração se apertava com o medo do desconhecido. Mesclada à sua coragem, uma certeza se solidificou.
Não havia como voltar atrás. A verdade não poderia esperar. E com um grito que carregava o peso de todo o peso que carregava, Ana declarou: "Mostre-me. Se sou eu que danço com as sombras, então deixe-me sentir a batida da verdade em toda a sua brutalidade." E assim, a casa olhou com ódio e expectativa, enquanto as paredes pareciam vibrar como se esperassem pela resposta. Poderia ela realmente suportar o que viria a seguir, enquanto o espectro começava a descortinar o que tinha sido oculto por tanto tempo? A linha entre a vida e a morte estava prestes a ser cruzada e cada passo nos levava mais perto do abismo. Qual verdade amarga o aguardava? E mais importante, qual seria o preço final que Ana teria que pagar por isso? A escuridão pulsava, como um organismo vivo, enquanto o espectro se contorcia em uma dança macabra diante de Ana. As paredes continuavam a sangrar sombras, e cada passo que ela dava parecia ecoar com o peso das promessas não cumpridas, das almas marcadas pela perda. "Você não está pronta." O espectro tornou a sussurrar, a voz que agora se tornava uma sinfonia de gritos distorcidos. "Mas a verdade sempre custa. Prepare-se para o que virá a seguir." Um tremor percorreu o corpo de Ana. Olhando para a aura distorcida que tomava prazer na sua angústia, ela se lembrou de Luiz, do sorriso que apagou-se sob a sombra daquela casa maldita. Ele não seria apenas uma memória, mas uma motivação viva que a conduzia. O que restava dela se entrelaçava em uma teia de desespero e esperança. E isso a impulsionava para frente. "A revelação será o seu tormento", disse o espectro, abrindo suas mãos como se estivesse liberando uma neblina densa que começava a circular ao redor de Ana, quase como se prendesse sua essência. "Você não conseguirá carregá-la." O ar parecia pesar enquanto a densa neblina se infiltrava em suas narinas e ouvidos, fazendo-a tossir. As sombras desenhavam um mosaico de erros passados, vozes que reclamavam por atenção. Mas Ana se agarrou à luz dentro de si. A luz era a única coisa que ainda fazia sentido. De repente, diante dela, uma imagem se formou. Uma cena grotesca, uma cerimônia secreta realizada no coração da cidade, cercada por aqueles que haviam desaparecido. Eles estavam lá, inertes, como peças de um quebra-cabeça cruel, em uma celebração macabra onde risadas ecoavam como lamentos. Luiz estava entre eles, seu olhar tragicamente perdido. "Você se tornou parte deles." O espectro ofegou satisfeito. "Você pode tentar resgatá-los, mas será sempre do lado da morte. E você não poderá escapar dela." Ana sentiu um peso no coração. A cena diante de seus olhos se desdobrava em flashes, mostrando um pacto que nunca deveria ter existido. Um grupo de pessoas, incluídos seus amigos desesperados, aceitavam ofertas que uma sombra sedenta lhes oferecia. E entre essas almas, a mais crua e lamentável era a de Luiz. O preço da ambição recolhia vidas num ciclo interminável. "Não. Isso não pode ser verdade." Ana gritou, sua voz quebrada entre a dor e a desilusão. "Eu não posso deixar isso acontecer novamente." A neblina envolveu seu corpo e um grito agonizante rasgou o silêncio da sala. Era como se cada pedacinho de seu ser estivesse sendo desfeito, esperando que a verdade finalmente a consumisse. Mas algo dentro dela se agitou, um resquício de resistência que não se apagaria facilmente. "Quantas vidas você já roubou?" Ana desafiou, sua voz agora ressoando com mais força, desafiando a máscara de apatia do espectro. "Quantas mais você precisa para saciar sua fome? Ah, meu doce, cada alma é uma peça dessa eterna dança." O espectro riu com impiedade, as vozes dos amigos ecoando em um terrível coral de horror. Ana fechou os olhos, aumentando a luz intensa que emanava de dentro dela. Imagens de risos, momentos felizes e as promessas esquecidas surgiram em sua mente. A determinação renovou suas forças e a neblina pareceu hesitar,
como se o poder dela tivesse um efeito anestésico sobre a escuridão. Eu vou trazer todos de volta. Ela gritou, sua voz agora um grito de batalha. E você não pode parar isso. Com um movimento, a neblina ao seu redor se dissipou, revelando o espectro em toda a sua monstruosidade. A cena da cerimônia distorceu-se e um vórtice de sombras começou a se formar, sugando o resto da escuridão presente. Ana sentiu uma onda de poder lhe atravessar. O confronto não era apenas com o espectro, mas com a sua própria verdade interna. E então, num lampejo de desespero e clareza, ela viu que a circulação das vidas consumidas poderia ser interrompida, que poderia desafiar a ordem estabelecida. Mas nesse ato de bravura, o preço que ela teria que pagar, crescendo cada vez mais, e com isso, uma nova verdade tão assustadora quanto a primeira se revelou. No fundo da sala, um outro portal começou a se abrir, apresentando uma visão que desafiava a razão. E um sussurro ecoou. Você está disposta a sacrificar tudo pelo que não pode ser restaurado? Pense com cuidado, pois a verdade que se revelará pode muito bem ser seu maior pesadelo. E assim, com o coração acelerado e o peso da vida e da morte em suas mãos, Ana enfrentou a nova incerteza. A batalha estava apenas começando, e a verdade que ela tanto desejava não era o único tipo de revelação que a aguardava. O que poderia surgir do outro lado do portal? Ana sentiu o frio cortante do portal se abrir diante dela, como se estivesse à beira de uma queda interminável. A imagem que emergia não era apenas uma visão, era um chamado, uma atração irresistível que prometia revelações enterradas sob camadas de dor e enganos. O cheiro de ferro e putrefação a envolvia, fazendo seu estômago revirar. O espectro observava, e em seu olhar havia algo que a paralisava, uma expectativa sinistra. Você não vai resistir, murmurou, sua voz suave e ao mesmo tempo aterradora, ecoando pelas paredes manchadas de sangue. Todos têm um preço, e você está mais perto do que imagina. Ana respirou fundo, tentando se ancorar na luz que iluminava sua alma, mesmo enquanto o portal pulsava, sugando tudo que tocava. O que mais poderia perder, além de Luiz e seus amigos? O pensamento a fortaleceu, mas a incerteza ainda a consumia. Ela sabia que cada palavra do espectro tinha um eco de verdade, um reflexo da realidade distorcida que a cercava. Conforme ela se aproximava do portal, pequenas imagens se formavam. Eram flashes de Luiz em momentos felizes, e logo depois, os rostos de seus amigos, distorcidos pela dor e a angústia. Gritos de angústia se misturavam a risadas. O pavor se misturava à esperança, criando uma tempestade de emoções que ameaçava explodir. Seus colegas se perderam na própria ambição, Ana. E você também pode se perder se atravessar esse limiar. A escuridão é sedutora, mas nunca um abrigo. Não há retorno. Eu não vou me perder. Ana protestou, sentindo o peso da verdade de suas palavras. O desejo de confrontar aquela força opressiva superava todo o medo. Ela sabia que deveria enfrentar, não só o espectro, mas todo o legado sombrio daquela casa que havia devorado vidas. Ao atravessar o portal, não houve luz, mas uma escuridão densa, como se estivesse nadando em um líquido espesso. Seu coração batia descompassado e a respiração se tornava uma luta constante. Então, brilhos começaram a surgir ao seu redor, revelando o que parecia ser um altar profano. Os colegas dela estavam lá, mas não como Ana esperava. Eles estavam em transe, como marionetes manobradas por fios invisíveis. Cada um dançava a dança da desolação, olhos vazios refletindo a dor de suas escolhas. Luiz, em particular, parecia à beira do desespero, sua expressão presa entre a súplica e a resignação. Ana! Ele gritou, mas sua voz estava abafada, como se a escuridão tivesse engolido suas palavras.
Não se aproxime. Isso é um abismo. Ana sentiu uma onda de desespero. O amor por Luiz e medo de perdê-lo a arrastaram para a frente, mas a presença opressiva do espectro a espreitava, esperando o momento certo para atacar. O altar estava manchado de um líquido escuro que pulsava como se fosse um coração, e ao redor dele havia objetos que cada um deles havia sacrificado, sonhos, paixões, memórias. Se você deseja resgatá-los, terá que pagar o preço. A voz do espectro ecoou, marionetando os sentimentos de Ana como uma boneca. Você aceita? Capte a essência da escuridão ou perca tudo que ama. Ana hesitou. Pagar o preço? O que significava isso? Ela não podia deixar Luiz e os outros, mas o que a escuridão exigiria dela? Seu coração disparou enquanto a dúvida a consumia. O pesado peso das escolhas se instalava em seus ombros, e a dança macabra a cercava, como se estivesse prestes a suceder seu próprio destino. Você terá que decidir. Antes que pudesse processar as palavras, a estrutura do altar começou a tremer. As sombras se aglomeravam, como se esperassem pela decisão de Ana. Com a mente nebulosa e os olhos fixos em Luiz, a determinação se acendeu. Eu vou salvá-los. Ana gritou, sabendo que a resposta poderia trazer consequências aterradoras. Mas seria a única maneira de devolver a luz aos tantos que haviam se perdido. A escuridão ao redor se adensava, e o portal atrás dela se fechava lentamente, como um aviso de que o tempo estava acabando. Algumas verdades vêm a custa mais altas do que você pode imaginar. Ecoou a voz, enquanto a escuridão se intensificava. O que Ana teria de sacrificar para salvar aqueles que amava? A próxima jogada no sombrio jogo do espectro poderia ser mais aterradora do que qualquer um já experimentou. O verdadeiro terror do desconhecido aguardava, e a escolha se aproximava, faminta e sedutora. A escuridão pareceu ganhar vida ao redor de Ana. Cada batida de seu coração ecoava como um tambor de guerra, chamando a atenção de forças além de sua compreensão. O altar pulsava, e as sombras dançavam como se tivessem vontade própria, envolvendo tudo em um manto denso de opressão. A presença do espectro ficou mais forte, um sussurro constante que se infiltrava em sua mente. Você sabe o que precisa fazer, disse o espectro, a voz insinuante reverberando na escuridão, causando um arrepio por todo o corpo de Ana. Eu não tenho medo de você. Ela retrucou, mas a trepidação em sua voz traiu seu medo. Ana olhou para Luiz, ainda sob o feitiço da dança macabra, e seu coração se despedaçou. Era impossível ignorar as lágrimas que escorriam pelo rosto dele, a expressão de desespero causando um nó em seu estômago. As figuras dos amigos de Ana giravam incessantemente, suas feições distorcidas pelo sofrimento e pela busca de algo que nunca pertenceria a eles. A cena era um pesadelo vivo, e Ana precisava agir. Precisava fazer algo que quebrasse aquele ciclo de dor. Qual é o preço? Sua voz, agora mais firme, cortou a escuridão como um punhal. Os olhos do espectro brilharam, um brilho malicioso que prometia desvelar segredos obscuros. Pelo que você está disposta a sacrificar para resgatá-los? Lembranças? Uma parte de sua alma? Ou quem sabe os próprios laços que te unem a eles? O espectro deu um passo adiante, sua figura se tornando mais concreta, mais ameaçadora. A escuridão exige o que é mais precioso. O que você vale, Ana? O que você escolheria abrir mão? Ana balançou a cabeça lutando contra a ideia de perder ainda mais. Não deixarei que você os tome de mim. Não quero fazer nenhum acordo. Não é um acordo, é uma escolha, respondeu o espectro, sua voz doce e amarga como veneno. A escuridão ao redor dela parecia se contrair, como se esperasse pelo desfecho daquela conversa fatídica. Um grito ecoou de Luiz, cortando como uma lâmina afiada. Ana, não se envolva com ele.
O desespero em sua voz cortou o fio tenuoso que ligava Ana à realidade. O que estava em jogo era não só sua vida, mas a de todos que amava. Em um ato impensado, algo dentro dela despertou. A raiva, a frustração, a dor por tudo que perdera se transformaram em uma chama. Se é isso que você quer, então vou enfrentar, não vou deixar meu amor ou amizade se perderem nas sombras. Com a determinação renovada, Ana começou a se mover em direção aos amigos. A dança dos corpos em transe não era mais uma ameaça, mas uma promessa de resgate. Ela fechou os olhos e, em sua mente, começou a invocar todas as memórias felizes que tinham compartilhado. Cada risada, cada momento de alegria se tornava um feitiço a ser lançado, uma defesa contra a escuridão. Como uma tempestade, a luz da resistência começou a iluminar o altar, ofuscando as sombras que a cercavam. O espectro agora estava visivelmente enfurecido, sua própria escuridão se agitando como serpentes soltas. Você não pode fugir do preço. Ana abraçou a luz que se formava ao seu redor, os olhos apertados enquanto as memórias dançavam na escuridão. Um sorriso de Luís surgiu em sua mente, e o amor que sentia por ele fortalecia seu propósito. Eu não estou fugindo, estou lutando. E então, tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. A luz se intensificou e começou a envolver os colegas. As sombras hesitaram, e o espectro soltou uma risada amarga. Muito bem, Ana. Você realmente acredita que pode desafiar o que foi determinado? Mas a certeza de Ana era inabalável. Com um último grito de determinação, ela experimentou uma explosão de energia, como se 1000 vozes ecoassem ao mesmo tempo. A luz que emanava dela parecia um farol, aquecendo os corações de seus amigos e queimando as cordas invisíveis que os prendiam. A escuridão começou a recuar, mas a vitória ainda estava distante. Você pagará por essa insolência. A voz do espectro se arrastou em um rosnado, e as coisas começaram a desmoronar ao redor deles. Ana olhou para Luís, o alívio começando a preencher seu ser. Mas enquanto as sombras se dissipavam, um novo e aterrador eco atravessou o espaço, ressoando como uma premonição. Nem todos os pactos estão quebrados. O que mais poderia a escuridão ressuscitar em sua luta? A batalha apenas começara, e o mais aterrorizante estava por vir. A luz emanava como um raio de esperança, mas a atmosfera estava longe de estar aliviada. Ana sentia que a batalha estava apenas começando. As sombras, ainda reticentes, se enrolavam como serpentes famintas, prontas para atacar novamente. O espectro parecia ter retornado ao seu canto, mas guardava um ódio palpável. Uma ferida que pulsava, esperando o momento certo para desferir um golpe. As vozes de seus amigos, agora mais claras com a dissipação da escuridão, ecoavam em sua mente como um hino de resistência. Mas havia algo mais. Uma presença fria que a observava. Uma sensação de que a escuridão não havia ido embora para sempre. Com um gesto involuntário, ela apertou a mão de Luís, sua âncora nesse mar de desespero. O espectro voltou a falar, desta vez mais fraco, mas sua voz ainda ressoava com a malícia moldada pela dor. Você acredita realmente que isso acaba aqui, Ana? O que você fez foi apenas a primeira de muitas escolhas que terá que enfrentar. Cada memória que você invocou, cada pedaço de luz, não é suficiente para a paz. Ana tremeu, congelada pela profundidade da escuridão que a rodeava. A luz que havia brotado parecia diminuir, enquanto as sombras recuperavam força, sussurrando promessas de vingança e desespero. Ela precisava agir rápido. Sentiu um tremor nos músculos, mas sabia que não era só o medo que a paralisava. Era a própria escuridão ao seu redor, buscando maneiras de recuperar seu domínio. Luís, você está comigo? Perguntou Ana, a voz falhando. No fundo sabia que a resposta era mais do que um simples sim ou não. Era um laço que unia suas almas. Estou, mas não sei por quanto tempo.
Ele respondeu a voz fraca, carregada de preocupação. A expressão de Luiz se tornava mais desesperada, como se uma nova camada de medo estivesse se assomando. Ana encaminhou-se novamente ao altar. O hexagrama abaixo havia mudado, agora pulsando com uma energia própria, como se reclamasse a atenção dela. As memórias dançavam na mente, cada lembrança mais vulnerável à gravidade daquela escuridão. A cada passo, ela sentia a presença do espectro se intensificar, como se estivesse se preparando para um novo ataque. E então, o chão tremeu. Um eco de risadas maliciosas reverberou pelas paredes do recinto, ecoando na mente de Ana como um pesadelo. As sombras dispararam para alcançar seus amigos, tomando forma e ameaçando devorá-los. O medo tomou conta. Ela sabia que o espectro tinha outras cartas na manga. Vocês acham que podem escapar? O tempo de brincar acabou. Vamos ver o quanto vocês realmente estão dispostos a sacrificar. A risada do espectro ecoou. Então a penumbra começou a solidificar em formas ameaçadoras. Fenômenos de um passado obscuro começaram a aparecer. Figuras sombrias de perdas e lembranças que Ana tentava manter à distância. Corações acelerados, Ana e Luiz se mantinham juntos e ela podia sentir a transpiração fria se acumulando nas têmporas. Ana, precisamos sair daqui. Eles estão voltando. Luiz estava pálido, o desespero no olhar marcado por raiva e medo. Ele... quem? Ana questionou, mas tinha um pressentimento terrível. A escuridão já havia revelado muito mais do que seu coração poderia suportar. Silhuetas de amigos perdidos surgiam diante dela, sussurrando e implorando, e a linha entre o passado e o presente começava a se emaranhar. Seu preço por não ceder a mim já foi pago. Agora, o destino de todos estará nas suas mãos. O espectro rugiu, uma onda de poder que falava de um presente sombrio e um futuro ainda mais aterrador. Com os olhos ardendo de determinação, Ana olhou para Luiz. Deixa eu tentar. Não, e se você não voltar? Ele gritou, o pânico se intensificando. Eu vou voltar, eu prometo. Ana respondeu, o medo correndo como um frio pela espinha, mas a certeza tomava conta do seu ser. E foi nesse instante que o piso do altar se abriu, revelando um abismo negro que clamava por ela. O eco de 1000 almas aprisionadas irrompeu com um grito ensurdecedor, e as sombras começaram a puxar Ana para a escuridão. Mesmo contra a gravidade do terror, ela sabia que a escolha que tinha que fazer se aproximava. Você realmente arriscaria tudo por eles, Ana? A voz do espectro se tornava um sussurro sedutor. Estão prontos para te levar ao fundo do inferno? O abismo a chamou, presa entre um passado devastador e um futuro incerto. Ana sentiu que a escuridão já a conhecia, mas a próxima decisão poderia decidir o destino de todos. Ela olhou para Luiz e sentiu as correntes invisíveis começarem a se romper. Eu estou pronta, respondeu Ana, enquanto o abismo a engolia, e um clamor agonizante ecoava ao seu redor. O que a escuridão realmente queria dela? E o que as almas perdidas inseparáveis trariam de volta? Ana sentiu a escuridão envolvê-la como se uma mão gélida estivesse puxando-a para as profundezas de um abismo sem fim. Ela não podia voltar. Estava decidida a enfrentar o que havia de mais tenebroso. O eco de sua escolha ressoava em sua mente, e o que descobrisse ali enfrentaria com toda a força. Com um estalo, ela atravessou a fronteira da escuridão e se viu em um lugar distorcido, uma versão macabra de sua cidade. As paredes já não eram simples tijolos e cal, mas rostos de pessoas que haviam sofrido. Os gritos de suas almas ainda podiam ser ouvidos, e a lembrança de seus rostos atormentados estava impressa nas paredes. Todos ali estavam em um ciclo perpétuo de desespero. Você realmente deseja se sacrificar por eles? A voz do espectro cortou o ar como uma lâmina afiada, e Ana sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Os olhos dela estavam fixos nas sombras que dançavam ao seu redor,
lembranças atormentadas que clamavam por auxílio. Sim, gritou a voz firme e destemida. Eu estou aqui para quebrar esse ciclo, para resgatar aqueles que você levou. Sua determinação era um farol na escuridão espessa, iluminando figuras conhecidas. Amigos, vizinhos, todos com expressões de dor e apelo. Antes que ela pudesse fazer mais, os rostos se aproximaram, uma onda de poder carregava as memórias até ela. Cada riso, cada lágrima compartilhada, todas as promessas feitas eram parte de sua essência. Essa ligação era mais forte do que a dor. Lute, estamos com você. A força combinada dessas almas despertou um calor no peito de Ana que a impulsionou para frente. E com isso, ela tomou uma decisão. As mãos tremiam enquanto ela se concentrava na luz que existia dentro dela, um brilho de esperança que poderia modificar a escuridão. Com palavras precisas, Ana começou a invocar aquele poder. O altar começava a vibrar. Luzes dançavam ao redor, formando um círculo de proteção. Deixe todos eles livres, eu me ofereço em troca. O eco de sua voz ressoou nas paredes de dor. Então o espectro riu, um som carregado de desprezo. Você não entende o que oferece. Sua alma não pode salvar outros, morrerá sozinha. Se for isso o preço, que assim seja. Ana estava decidida. Sua luz interior estrondava, desafiando a escuridão que a cercava. E com um grito primal, ela liberou a luz, inundando o espaço. No mesmo instante, as almas começaram a ser liberadas, começando a se materializar a partir das sombras. Elas se erguiam como fósforos acesos, uma onda de vida contra a opressão. Ana olhou à sua volta, encantada, mas a batalha não havia terminado. Ainda há uma escolha a ser feita. O espectro rugiu, sua forma se distorcendo em uma neblina negra. Você quer salvar os outros? Mas a preço do quê? Todo poder vem com um custo. Ana sabia que precisava se manter firme. Eu não tenho medo de você. Essa luta não é só minha. Essa cidade não será mais sua presa. Os rostos iluminados começaram a cercá-la, as almas de seus amigos se unindo à sua força. Estamos com você, Ana. O clamor crescia, e as memórias que tinham podido se perder, agora dançavam sob a luz. O espectro avançou, mas a luz de Ana se intensificou. A energia vibrava, preenchendo o ambiente e o vácuo sombrio ao seu redor. A batalha entre a luz e a escuridão estava prestes a tomar uma nova forma. Você realmente acha que é suficiente? A luz é frágil. O desespero sempre retornará. Não quando eu estiver aqui para lutar contra isso. Ana gritou, a determinação fervendo em suas entranhas. Cada memória compartilhada alimentava seu poder. Ela encarou o espectro e suas palavras fervilhavam como fogo em seu coração. Vocês podem tentar levar nossas vidas, mas nunca mais teremos medo de já estar mortos. Com um último clamor, Ana fez o que precisou. Usou toda a sua força, toda a luz que emanava de suas memórias e empurrou contra a escuridão. Nesse momento, a cidade começou a se reerguer. Tornou-se um outro lugar, um espaço onde a alegria poderia prosperar novamente. Usando o poder do passado, Ana e suas almas valentes empurraram a sombra dolorida para trás e uma brecha clara se abriu. E com isso, o espectro começou a desvanecer, sua forma se distorcendo em gritos de frustração. Você pode ter vencido uma batalha, mas a guerra nunca acabará. Eu estarei sempre esperando. Ana se sentiu aliviada, mas não confiava. Sabia que a luta pelos outros passava pela luta em si mesma. Mas estou aqui. E enquanto houver luz em meu coração, não vou permitir que você regresse. E assim, passou pelas portas da nova cidade, onde os sorrisos eram mais reais do que seriam aquelas sombras. Cada pessoa ao seu redor era um testemunho do sacrifício que fizera, mas a batalha interna continuava. As memórias viriam, mas ela estava pronta. Ana nunca esquecerá o que aconteceu.
Cada vida que salvou seria uma lembrança, uma luz contra o espectro que sempre esperava. O terror poderia voltar, mas agora outras estavam com ela. Ali estava sua verdadeira força, e assim ela continuaria a lutar. Não apenas por si, mas por todos aqueles que se perderam até que a luz finalmente prevalecesse. A escuridão não venceria, nunca mais. E, enquanto Ana respirava o ar fresco da nova realidade, ela sabia que cada escolha importava. A luta estava apenas começando, mas ela estava mais do que disposta a encarar o que viesse. Se você gostou dessa história arrebatadora e deseja acompanhar mais conteúdos desse universo sombrio, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Os verdadeiros fãs de terror sabem a importância de apoiar o canal.